Você já reparou que o símbolo da cruz é usado de diversas formas pelas pessoas e em diversos lugares diferentes? Por exemplo, podemos ver cruzes nos cemitérios, nos hospitais, em tatuagens, em igrejas, em joias e bijuterias. Vemos também essas cruzes em alguns filmes de terror e até em grandes acontecimentos da história. Mas afinal de contas, qual o significado de uma cruz? Já passou pela sua cabeça que, mesmo sendo algo tão conhecido, muitas pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro significado? E mais, será que o cristão pode usar esses símbolos ou é pecado? Para entender se é normal ou não que os cristãos usem a cruz, precisamos entender a história da cruz e o que ela realmente significa, especialmente em nossas próprias vidas. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar qual é o verdadeiro significado da cruz para nós, que acreditamos em Cristo, e se há pecado em usar o símbolo em joias, acessórios, roupas ou até mesmo em tatuagens. Nos tempos antigos, a cruz era um dos principais símbolos da morte entre os povos governados pelo Império Romano. Afinal de contas, muitos homens tinham a crucificação como pena máxima pelos crimes que cometeram. E como todos nós sabemos muito bem, Jesus foi condenado e morto dessa forma. Além dele, a história conta que 3 dos discípulos de Cristo, Pedro, André e Bartolomeu, também foram assassinados assim. E tem mais, durante um período da história, a cruz foi usada em práticas denominadas cristãs, mas que em nada tem relação com a mensagem bíblica. Por exemplo, a cruz foi o símbolo das cruzadas no século XI. Também vemos a cruz nas velas das caravelas europeias em busca de terras novas para colonizar. E nós sabemos que, no geral, esses eventos causaram muitas mortes, destruição e guerras. Isso significa que essa é a mensagem da cruz de Jesus? De forma alguma. Por mais que esses homens matavam e cometiam crimes em nome de Deus, eles nunca conheceram o Senhor verdadeiramente. E mais, é importante deixar bem claro que, por mais que alguns não concordem, as pessoas que usam a cruz de alguma forma nos dias de hoje não estão carregando um símbolo de execução, porque os cristãos só começaram a utilizar esse adereço muito tempo depois em que aconteciam as crucificações. E voltando a falar sobre Jesus, muitos veem a cruz simplesmente como um instrumento de morte que foi usado para matar o nosso Salvador. Mas isso está longe de ser verdade. A Bíblia diz que Cristo foi para a cruz voluntariamente, levando sobre si os pecados de todos aqueles que crerem nele. Vamos ver o que ele mesmo disse em João capítulo 10. O meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Olha isso, irmãos. Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merece ir para o céu. Mas Deus é amor, graça e misericórdia. Graça significa algo que você não merece, mas que Deus te dá. Ou seja, a cruz não significa nada mais do que o amor de Deus por nós, porque foi ali que Ele condenou seu Filho Jesus para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação. Então, quando decidimos usar o símbolo de uma cruz, a nossa intenção deve ser a de espalhar a mensagem do Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Vale lembrar também que a cruz de Cristo é o símbolo do cumprimento das profecias da Bíblia, anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento e, principalmente, o cumprimento da promessa feita por Deus lá no Jardim do Éden, de que um dia a cabeça da serpente seria esmagada e que viria um Redentor para derrotar a morte, através do seu sacrifício perfeito, que é Jesus. E uma razão pela qual a Bíblia poderia proibir o uso da cruz em alguma situação seria se ela se tornasse um amuleto, ou seja, uma espécie de ídolo em que a pessoa coloca a sua fé, a sua confiança e começa a adorar aquele símbolo. E outra situação que também merece a nossa atenção diz respeito ao uso dos crucifixos nas joias. Em 1 Pedro capítulo 3 está escrito: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Perceba que esta passagem da Bíblia não está proibindo o uso de acessórios. Ela está apenas dizendo que nós devemos ser conhecidos não pela forma com que vestimos ou nos cuidamos,
e sim por aquilo que há de bom em nosso interior, que tem muito valor para Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas usam joias religiosas apenas como uma peça da moda, sem se preocupar com seu simbolismo ou com o desejo de representar a Cristo. E é isso que não deve acontecer. Ainda assim, existem exceções, porque muitos cristãos usam a cruz para mostrar o seu amor a Cristo e se lembrar do que Ele fez por nós. Mas existe um porém. Muitas pessoas usam esse símbolo com a imagem de Jesus pregado na cruz. E isso não deve acontecer por dois motivos. O primeiro é que Deus nos proibiu de fazer qualquer tipo de imagem de escultura. Em Êxodo capítulo 20, ele nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o segundo motivo é que a imagem de Cristo pregado na cruz pode significar que a morte foi o seu estágio final, o que não é verdade, porque todos nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e a cruz ficou vazia. E no mais, meu irmão e minha irmã, não importa se você usa uma cruz na sua roupa, em algum objeto, ou se tem uma tatuagem com esse símbolo, desde que isso não prejudique a sua fé e a sua caminhada com Deus, ok? O que precisamos entender é que Deus se preocupa mesmo é com o nosso coração. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra, que entreguemos a nossa vida a Cristo e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, não adiantará nada usarmos o símbolo da cruz se nós não demonstrarmos com a nossa própria vida a transformação que recebemos de Deus e que falemos do amor de Jesus para as outras pessoas. Amém? Se você gostou dessa mensagem, peço que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.